Capítulo 9. Abençoa os que estão à beira da morte. Cinzas. Muitas pessoas atualmente enxergam a prática da oração como cinismo. Os seres humanos têm medo primitivo da morte e das trevas infinitas, então inventam uma figura paternal ou uma fada celestial para que cuide deles. É claro que fizeram a sua parte nessa barganha, vivendo de acordo com certa moralidade. Contudo, é nesse ponto que a oração fica interessante. A noção contemporânea de que a oração é apenas uma tentativa de barganhar com um Deus imaginário ignora o fato inconveniente de que os cristãos sabem, e sempre souberam, que Deus não está a seu dispor para atender cada desejo. Nós pedimos por cura, felicidade e proteção, com plena ciência de que, pelo menos por enquanto, Deus não tem um histórico 100% quando se trata de conceder esses pedidos. Todo cristão nesse mundo, vivendo tempo suficiente, tem uma história sobre orar e orar e orar para que alguém fosse curado ou protegido, sendo que essa pessoa acabou morrendo. Se fôssemos crer nessa invenção de uma figura paternal ou fada celestial para nos deixar perfeitamente seguro e afofar nossos travesseiros todas as noites, bem, eu acho que ele não estaria fazendo um bom trabalho. Na liturgia para visitação de doentes, no livro de oração comum, na edição de 1549, o dirigente pede que Jesus cure o doente como ele curou a sogra de Pedro e a filha de Jairo. Então, imediatamente após isso, a liturgia se dedica a garantir que o doente tenha feito o seu testamento. Um pragmatismo e tanto, não? Então, os dirigentes pediam por cura plenamente crentes de que Deus de fato poderia curar, mas como muita gente que adoecia no século XVI morria, eles se garantiam. E isso está no livro oficial de orações da Igreja. Não eram as dúvidas ocultas do ceticismo, mas as nossas instruções teológicas coletivas. Ore por um milagre de cura e depois prepare o testamento. Parece que de geração em geração não dá para confiar que Deus vai impedir que coisas ruins aconteçam conosco. Mas ainda assim, de geração em geração, confiamos em Deus. Como é possível? Não oramos como se fosse magia. A oração não é um encantamento para acordar um Deus adormecido. Oramos como um ato de esperança na bondade de Deus. Oramos porque cremos que Deus, que não promete nossa segurança e conforto, nos ama e cuida de nós. Oramos porque nossas vidas são parte de uma grande história da obra redentiva de Deus. E oramos para um Criador que provou a morte pessoalmente. Na Quinta-feira Santa, durante a Semana Santa, os anglicanos se reúnem para lembrar a última noite de Jesus na terra ao lavar os pés uns dos outros e ao receber a comunhão. No final do culto, o sacerdote desveste o altar, remove tudo o que lhe orna, o tecido roxo, o linho, as velas, até que a frente da igreja esteja toda branca. Eu vi isso ser feito de diferentes maneiras, solenemente, apaixonadamente, tristemente, atrapalhadamente. A minha cena favorita foi quando meu amigo pastor, que já tinha atuado em teatros e tinha um jeito dramático, pisaria no altar e arrancaria os revestimentos. Parecia um adolescente sendo forçado a limpar o seu quarto ou um funcionário demitido esvaziando a sua mesa. Ele fazia isso de propósito. O objetivo era tratar o sagrado como se não tivesse valor. Se aproximar do altar não era adoração, mas um furor. Esvaziar o altar transfere a igreja da beleza da última ceia para o sofrimento do terrível Getsêmani e da sexta-feira da paixão. Então, já no escuro, alguém lê o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que estás longe de dar livramento? Longe das palavras do meu clamor? Mesmo esse salmo que inclui tanto tormento nos seus versos, eu sou um verme, não um homem. Cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuraram-me as mãos e os pés. Termina em confiança. A posteridade o servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça.
Contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Jesus cita esse salmo na cruz, e a cada ano ouvimos e meditamos suas palavras. A oração de Jesus é a nossa, com o altar vazio em completa escuridão. Em 2017, eu preguei em um culto de Quinta-feira Santa. Então eu fui para um cômodo adjacente ao santuário e chorei, tentando segurar os meus gemidos. Eu estava totalmente fora de mim. Eu temia distrair minhas ovelhas, enquanto elas meditavam em silêncio contemplativo, tentando ignorar os soluços abafados da pastora no quarto ao lado. A minha congregação me via chorar na igreja o tempo todo, mas isso era diferente. Era uma expressão grutual do puro luto. As minhas lágrimas correram naquela noite porque a igreja tinha me lembrado, no ritual, no salmo e na escuridão, que Jesus tinha experimentado a morte. Ele sabia como era morrer. Eu não. No inverno anterior, noite após noite, eu tinha me perguntado como tinha sido para o meu pai morrer. Eu imaginei seus últimos momentos, vez por vez, mais do que eu queria. Eu me perguntei se ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha me dito que conversaríamos no dia seguinte. Será que ele sabia que aquela noite era a última noite? Ele estava com medo? Ele estava pronto? Havia as coisas que eu queria ter mais tempo de poder ter dito. Morrer dói? Parece como cair no sono ou como uma luta? Ele viu Deus? O que meu pai via agora, depois da morte? O que ele sabia? O que ele não sabia? E o que me impressionou e trouxe tanto choque quanto conforto foi perceber que o Deus que adoro sabe exatamente como é morrer. Ele sabe o que a morte significa para os seres humanos. É uma experiência que o próprio Deus escolheu compartilhar com o meu Pai e com todos nós. Eu não tenho ideia de como é morrer, mas Jesus tem. Ele conhece o sentimento das células perderem oxigênio, a parada cardíaca e a dificuldade de respirar. Não há escuridão a qual ele não tenha descido. Ele conhece a textura e o sabor de tudo que eu mais temo. Naquela quinta-feira santa, a igreja ficou comigo no escuro, lembrando a agonia e o abandono de Jesus, lembrando a morte dele. O hipocentro da experiência humana da vulnerabilidade é o fato de que todos morreremos, nós e quem nós amamos. Eu odeio isso com todas as minhas forças. Uma coisa que me atrai no cristianismo é a permissão de odiarmos a morte. Eu não preciso fingir que as trevas são menos escuras do que são. Eu não preciso aceitá-las estoicamente como parte do círculo da vida. A morte é um inimigo. No seu livro The Door of the Sea, As Portas do Mar, David Bentley Hart escreveu: a nossa fé está num Deus que veio resgatar a sua criação do absurdo do pecado, do vazio e do desperdício da morte, das forças, quer a malícia planejada, quer o acaso imbecil, que esmagam almas vivas. E então temos a permissão de odiar essas coisas como um ódio perfeito. Eu amo a vida nesse mundo. O cheiro de lavanda, o estalado da guitarra, nuvens cinzas cheias de chuva e nosso corpo glorioso que possibilitam usufruir disso tudo. Esse vaso santos nos permitem provar o sal e mastigar frango frito. Estar vivo é uma experiência irredutivelmente sensual. A fé cristã nunca diz para falar que tudo está bem com a morte. Fomos feitos para viver inteiros e com nossos corpos, para usufruir deste mundo maravilhosamente sensual. Qualquer que seja a metafísica da morte, chega uma hora que nossos corpos se vão. Não tem mais gosto, cheiro ou som. Mas não era para ser assim. Se sentimentalizarmos a morte e minimizarmos sua brutalidade, nós acabamos muitas vezes inconscientemente diminuindo a esperança da ressurreição. O poder do pecado ameaça nos roubar tudo que é amável e brilhoso neste mundo. Mas o próprio Deus entrou plenamente nessa fragilidade. Viveu nesse mundo onde as coisas definitivamente não são como deveriam ser e encarou a escuridão do túmulo. A morte é um inimigo, mas a morte agora é um inimigo derrotado. O cristianismo parece não se importar com paradoxos. A morte é chamada de lucro
pelo apóstolo Paulo, Filipenses 1:21. Em parte porque enquanto a morte com M maiúsculo, a maldição da morte e do pecado, estiver agindo no mundo, o fim da vida pode, às vezes, ser um alívio bem-vindo do sofrimento. Eu conheço algumas poucas almas corajosas e fiéis que estavam prontas para partir, que até pediram para que não orássemos por cura. Elas não sabiam como era morrer, mas sabiam, de algum modo misterioso, que estar ausente do corpo seria estar presente com o Senhor. Segundo aos Coríntios 5:8. Que podemos estar presentes com o Senhor, mesmo sem nossos corpos, é boa nova. Mas não é nossa esperança suprema. A cada semana proclamamos no credo niceno, esperamos pela ressurreição dos mortos e pela vida no mundo por vir. Jesus cuida de seus amados na morte, mas a morte não é nossa amiga, nem nosso destino final. Não é aquilo para o que fomos feitos. Como N.T. Wright disse, o céu é importante, mas não é o fim do mundo. No final da história, não vamos flutuar suavemente no além. Veremos e contemplaremos, na verdade, apalparemos este bom e velho mundo renovado, por meio da sua ressurreição. Jesus promete que tudo o que amamos neste mundo vai durar. Vamos provar, cheirar, sentir e tocar tudinho que Deus chamou de bom. Toda noite, ao deitarmos na nossa cama quentinha e confortáveis, alguém está morrendo. Então, no cair da noite, nos lembramos dessas pessoas. Essa parte da oração se tornou especialmente importante para mim, depois da morte de meu pai. Pois uma noite eu fui dormir e na manhã seguinte, ao acordar, o meu pai não estava lá. Uma mera noite de sono pode levá-lo para um mundo novo e assustador, que não reconhecemos. Naquela noite que meu pai morreu, Deus sabia disso. Eu não. Então, quando recitamos abençoa os que estão à beira da morte, eu sei muito bem que não sei por quem estou orando. Pode ser qualquer um de nós. Estamos todos à beira da morte. Mas o que me intriga nessa oração não é o reconhecimento do óbvio fato da morte. É que pedimos para que Deus abençoe quem está à beira da morte. Eu nunca teria inventado uma oração dessas. É o tipo de mudança de paradigma que só pode acontecer quando eu permito que a igreja me diga como orar. Por conta própria, eu oraria para salvar os que estão à beira da morte, ou para socorrer os que vão morrer. Com certeza, impede a morte dos que estão morrendo. Talvez, se for necessário, ressuscite os que vão morrer. Mas abençoar quem vai morrer? O que isso significa, afinal? Essas pessoas estão morrendo. Que tipo de bênção bastaria? E aqui a minha confusão me mostra que não só eu sei pouco sobre a morte, como também não sei muito bem o que é ser abençoado. A palavra bênção foi banalizada nos nossos dias. Somos abençoados com um carro novo, com uma bolsa cara, ou talvez com um aumento, um casamento, um bebê novo nascendo. Somos gratos pelas bênçãos. Mas como isso ajuda quando estamos morrendo? A morte revela a futilidade da boa parte do que buscamos na vida. Ela expõe qualquer entendimento anêmico do que é bênção. Nas Escrituras, a ideia de abençoado pode ser aplicada para descrever os pobres, os que choram, os famintos, os que se arriscam pela paz, os que são peregrinos. Mateus 5, do 3 ao 12. Essas profundas vulnerabilidades humanas geram um tipo especial de bênção. O que significa encontrar bênção nos momentos mais escuros de nossas vidas? O que significa Deus responder nossas orações e abençoar quem está à beira da morte? Estamos de cabeça para baixo. Não sabemos o que é melhor para nós. O que eu mais temo frequentemente é exatamente aquilo que me libertaria. Os lugares desolados na minha vida que mais quero evitar são justamente os lugares onde Deus espera me encontrar. O que eu mais quero, o que eu mais seguro com os dedos brancos de tanto esforço, muitas vezes é aquilo que, se não fosse pela intervenção graciosa de Deus, me diminuiria ou até mesmo me mataria. A forma de salvar a minha vida é perdê-la. Boa parte de nós já ouviu isso de novo e de novo.
Mas acreditar nisso requer reeducar nossas mentes para que a cabeça fique para cima e não para baixo. Isso vai completamente contra o que sentimos ser natural, porque frequentemente a autopreservação, se não a autoadoração, é o que sentimos ser mais natural. Confiar em Deus na nossa vulnerabilidade é voluntariamente entrar num exército vitalício de se afinar com os que verdadeiramente é abençoado e com isso muitas vezes se encontrar no último lugar em que procuraríamos. A palavra que Jesus usa no Sermão do Monte, que pode ser traduzida como abençoados, é Macários, que o estudo bíblico de Jonathan Pennington traduz como realizados. Realizados são os que choram. Realizados são os pobres de espírito. Realizados são os mansos. A minha ideia de realização humana, na qual fui educada desde o nascer por milhares de programas e celebridades, certamente não passa por chorar, mansidão, pobreza e perseguição. Pennington também demonstra como Jesus incorpora cada bem-aventurança. Se você quer ver o que é realização humana, o que é bênção mesmo, não procure algo além de Jesus, o homem de dores. Ele viveu uma vida desconfortável de pobreza, nunca se casou ou fez sexo, e morreu torturado, abandonado por seus amigos, sendo razoavelmente desconhecido. Aqui está uma figura impressionante do bendito, o ungido de Deus. Conhecer a Jesus é aprender a andar o estranho caminho da realização humana, da vida abundante. Estamos sempre em algum lugar entre o altar vazio da Quinta-feira Santa e a glória dos sinos de Páscoa. A nossa existência se trata de uma situação irredutível de vida ou morte. Provamos de tudo, a celebração e a perda, a gentileza e a traição de quem amamos, a doçura e a dor, a beleza e as cinzas. A doutrina e a prática cristã nos chamam para uma história de vida ou morte, uma história que não escrevemos. Então, quando pedimos para Deus abençoar quem está à beira da morte, estamos entregando a Deus a decisão de como isso será. É claro que a bênção pode ser que a pessoa não morra agora, mas também pode ser que ela morra bem, que a sua morte, como a sua vida, seja parte da bela história de Deus e que mesmo em seu último fôlego, ela seja uma pessoa realizada. Jaroslav Belinkan disse que Cristo veio ao mundo para ensinar os homens como morrer, para aceitarem a sua mortalidade e, ao aceitá-la, viver por meio dele. Não podemos viver bem se negarmos a verdade de nosso destino. Um dia eu vou conhecer bem a morte, no encontro íntimo e pessoal. Essa realidade precisa mudar como eu vivo tão delicadamente quanto o oceano molda o litoral. Lembrar da nossa morte nos informa sobre como viver nossas vidas. Ao aceitar a nossa mortalidade ao invés de negá-la, sentimentalizá-la ou fugir dela, precisamos aprender a viver por meio de Cristo. Desistimos da corrida maluca de viver simplesmente para continuar vivos. Nós vivemos sabendo que nossa riqueza, força e conquista são efêmeras, como nosso respirar. Vivemos com a morte em vista para que vivamos à luz da esperança da nova vida, sabendo que o único caminho para a ressurreição é por meio das trevas. Na regra de São Bento, Bento recomenda certos instrumentos de boas obras. Ter diariamente diante dos olhos a morte a surpreendê-lo, vigiar a toda hora os atos de sua vida, saber como certo que Deus o vê em todo lugar. Lembrar a nossa morte não significa gostar dela. Não somos chamados para uma celebração gótica das trevas, mas lembra diariamente que vamos morrer, nos ensina como viver. Permite-nos saber que a hora de buscar a Deus, a hora de restaurar relacionamentos, a hora de socorrer os outros e abençoar o mundo ao nosso redor é agora, porque pode ser a última. Meditar sobre a nossa mortalidade nos ensina a viver à luz da grande história da qual fazemos parte, a localizar nossas pequenas alegrias ou tragédias no escopo da eternidade. A quarta-feira de cinzas se tornou central na minha experiência do tempo.
A cada ano eu preciso da realidade da morte proclamando sobre mim e sobre meus filhos. Eu preciso da comunidade da igreja para me lembrar da minha mortalidade. Eu posso ser tentada a pular rápido demais para a ressurreição e ignorar a parte triste, mas o calendário litúrgico requer que eu pare e note o acorde tensionado da realidade presente. Na minha primeira liturgia da quarta-feira de cinzas, cerca de 10 anos atrás, eu me ajoelhei num templo tranquilo e me surpreendi com um sentimento de raiva quase inexprimível. Enquanto o sacerdote marcava cada testa com uma cruz de cinza, eu me sentia como se ele estivesse nos marcando para a morte. Eu estava com raiva da morte. Eu estava com raiva do sacerdote como se fosse culpa dele. Eu não quero encarar a realidade da vulnerabilidade, especialmente a vulnerabilidade de quem eu amo. Eu sou privilegiada e saudável o suficiente para manter a minha ilusão de controle. Eu me distraio da fúria uivante do sofrimento e da mortalidade. Eu olho o Facebook, eu tuito, eu mergulho na controvérsia política do momento, fico ocupada, encho a minha vida com milhares de coisas para evitar perceber a sombra da morte. Mas eu não consigo. Eu bato de frente com ela de formas grandes e pequenas todos os dias. Sono, doença, cansaço e a própria noite são como cinzas comuns e involuntárias na nossa testa. Elas nos dizem, lembra que você vai morrer. E esses sinais diários da mortalidade são, quando transformados pela misericórdia de Deus, instrumentos de boa obra. Quando fui ordenada e de repente me tornei quem marcaria as outras pessoas com o lembrete de sua morte durante a quaresma, de certa forma, eu amo oficiar na quarta-feira de cinzas. É totalmente contracultural. Em meio aos nossos otimismos ocidentais, brilhosos e privilegiados, a igreja proclama. Ela nos força a encarar a realidade, diante da tentação de uma negação banal da mortalidade. Eu guio a minha congregação a uma verdade inevitável. Não se esqueçam, eu digo, vocês são pó. Você e eu e todo mundo que conhecemos vai morrer. Aquilo para o que vivemos é fugaz. Segure-se no que é real. É o meu momento mais punk do ano. Contudo, não sou sádica. Parte de mim odeia dirigir a liturgia na quarta-feira de cinzas, porque a inevitabilidade da morte, e ainda mais o poder da morte com M maiúsculo, e o pecado, é uma péssima notícia. Ninguém entra no ministério para proclamar péssimas notícias. Fazemos atos de vida para a igreja, porque queremos oferecer esperança, queremos estender as boas novas que recebemos sobre Jesus renovar o mundo todo. Na primeira vez que eu marquei uma criança com uma cruz de cinzas, eu chorei o resto do culto. Jonathan também não aguenta. Ele se segura até passar pelas crianças que conhecemos. Os nossos filhos ou seus amigos se ajoelham na frente com o rostinho brilhando com expectativas, tão belos que o coração mal aguenta. E o nosso trabalho é marcá-los com a morte. Ele chora o resto do culto. Nós ficamos mal na quarta-feira de cinzas. Eu espero que sempre seja assim. Eu espero que parta o meu coração todas as vezes que eu marcar alguém com um lembrete da morte, porque o poder da morte parte o coração. Não é um fato com que nos acostumamos. Vale a pena chorar por isso. Quando oramos para que Deus abençoe os que estão à beira da morte, lembramos daqueles que estão no ponto mais alto de sua vulnerabilidade. Lembramos aqueles que a fragilidade humana supera tudo mais e que, ao menos temporariamente, vão embora. Contudo, quando fazemos isso, lembramos que nós também estamos à beira da morte. Quando pedimos para que Deus abençoe quem vai morrer, pedimos que Ele nos abençoe. Vigiamos à procura do reino vindouro, mas também vigiamos para como Deus irá nos encontrar neste mundo atual, à beira da morte. Estamos morrendo, cada um de nós e todos nós. Porém, o tipo de bênção que mais precisamos é aquela que vem a quem morre. Uma bênção que passamos a vida evitando. Uma bênção encontrada somente nas trevas. No lugar de nossa maior desolação, encontramos o próprio Deus.